A paz do Senhor, queridos professores. Aqui estou mais uma vez para apresentar com muita alegria a pré-aula da lição dos primários da revista da CPAD. Todos estão nos acompanhando, sabe que neste trimestre nós estamos estudando ou aprendendo os ensinamentos de Deus. E na lição passada, aprendemos sobre a verdadeira felicidade. Pergunto para a sua classe, você se lembra da lição passada? Sabe onde nós encontramos a verdadeira felicidade? Pois é, hoje, na lição de número 10, nós vamos aprender com Jesus sobre o céu e a salvação. A referência da história, nós vamos encontrá-la no Evangelho de João e no livro de Apocalipse. A sugestão do corinho para a lição de hoje é O Segredo da Melancia, que fala sobre o plano da salvação. Esse louvor é de Abid Sadai. Ou O Meu Destino é o Céu, na voz de Estela Laura. E uma terceira opção, caso você queira levar e tenha tempo de cantar com a sua turminha, é o hino Meu Coração Era Sujo, de 3 palavrinhas. Antes de continuarmos a nossa lição, eu quero pedir você que é novo no canal, tenho visto que tem muitas pessoas novas chegando, sejam bem-vindos, mas que ainda não se inscreveram. Então inscreva-se no canal, curte, deixa o seu comentário de qual cidade você está nos assistindo, como é que você chegou até esse canal e, além disso, compartilha para mais pessoas, assim você me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Na palavra do Mestre, desde o pecado original, no Éden, todos os homens, sem exceção, estavam condenados à morte. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou-nos o seu bem mais precioso. Você pode perguntar para a sua turminha, o que era o bem mais precioso de Deus? Jesus Cristo. O Verbo era Deus e estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1. Porém, abriu mão de toda a sua glória e antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou soberanamente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 11. Diante desse plano perfeito de salvação, fomos atraídos e redimidos por seu amor. Pelo simples fato deste material estar em suas mãos, você pode perceber a graça e a soberania de Deus, pois foi Ele quem a escolheu, ou quem nos escolheu para si e para a sua obra, ajudando-a em todas as coisas. Portanto, creia, persevere e continue firme ensinando a sua maravilhosa palavra. Esse é o conselho que eu deixo para você, professor, que foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho através dessa videoaula. O objetivo da lição, que o aluno conheça o plano da salvação e deseje-a em seu coração. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas você precisa aceitá-lo. Isso significa reconhecer os próprios erros, arrepender-se e entregar a sua vida para Jesus. Glórias a Deus. O ponto central. Jesus é o plano perfeito de Deus para nos salvar. E eu gosto de deixar aquela aplicação sobre o ponto central também. O que significa isso? Que diante do erro e do distanciamento da humanidade em relação a Deus, o chamado pecado, Ele mesmo providenciou a solução definitiva e amorosa para resgatar os seres humanos. Jesus é a ponte definitiva que Deus criou para restaurar essa conexão e oferecer a vida eterna. Glórias a Deus. Vocês devem estar pensando, o que tem no dedo da tia ali? O que está acontecendo? Bati meu dedo numa gaveta, machucou, infeccionou a unha. Então eu pus essa proteção e estou aqui animada pedindo você que se inscreva, que deixe seu like,
que me conte de qual cidade você está nos assistindo e que promete orar para que eu recupere mais rápido a minha saúde. O meu dedo está doendo muito. Mas então vamos lá, iniciando a aula. Faça da recepção um momento de muita alegria. Juntos, realizem na marcação do plano de frequência com entusiasmo, sempre reforçando a importância de sermos missionários do Senhor, levando a palavra de salvação a todas as pessoas. E para os alunos, os mirins aí, a todos os nossos coleguinhas na classe, demonstre aos seus primários que a presença deles enche o seu coração de alegria e alegra muito mais o coração de Deus. Ore com as crianças e interceda pelos ausentes. Às vezes tem muita criança faltosa, porque os pais não podem levar, então ore por eles. Convide um voluntário para recolher a oferta, lembrando que é sempre importante dizer a eles que esse momento também é muito importante na casa de Deus. E promova uma conversa dizendo que trouxe uma novidade para o espaço da biblioteca. Esse espaço foi sugerido na lição de número 1 e nós estamos trabalhando com as crianças. Deixe a turma manusear e opinar sobre a pista do tema da lição de hoje, que será uma versão do livro Sem Palavras. Eu vou deixar aqui também uma imagem do livro que eu tenho. Então você vai precisar de uma cartolina, vai recortar essa cartolina no formato de corações, nas cores preta, vermelha, branca, dourada ou amarelo e verde, que são as cores do plano da salvação. Então, está aqui a imagem, né, do livro Sem Palavras, que eu confeccionei de EVA para mim contar a história numa igreja que eu fui convidada a estar ministrando para as crianças. Por fim, conduza o momento de adoração ao Senhor de forma bem animada, com os hinos que eu deixei de sugestão, e convide as crianças para louvarem, principalmente o hino O Meu Coração Era Sujo, pois vamos estar falando do plano de salvação que está diretamente ligado a esse hino, fazendo a coreografia com os corações na mão, se possível. Já o nosso Memória em Ação diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Então esse é o nosso Memória em Ação. Este versículo nos ensina que todos erraram e estão separados de Deus. Porém, por um amor imerecido, que é a graça, Deus oferece o perdão completo e gratuito a quem aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Como sempre, eu gosto de deixar aqui dica de memorização para que os alunos consigam memorizar o versículo e citá-lo sem precisar ler. Você vai precisar de papéis amarelo, preto, vermelho, branco e verde, cartolina branca ou papel pardo, tesoura sem ponta, cola branca, fita de cetim, que vai ser a alça do chaveiro que vamos confeccionar, argola para o chaveiro, giz de cera, canetinha, lápis de cor. Então são esses os materiais que vamos precisar para confeccionar os nossos corações para fazer o memorizando. Peça que os primários abram as suas Bíblias no versículo de hoje. Auxilie os visitantes e aos mais que forem necessários, que necessitarem de ajuda. Sempre tem uma criança que às vezes tem dificuldade de localizar o livro, o capítulo e versículo. Mostre o índice na Bíblia, direcionando-os aos livros do Novo Testamento e permita que eles mesmo explorem, comentem sobre abreviaturas e tirem dúvidas e etc. Então, quando a gente incentiva eles a usarem a Bíblia, a gente está ensinando eles a saber localizar os livros e, de acordo com a sua criatividade, façam um cartaz simbolizando o plano da salvação, como a ilustração na abertura dessa lição, que eu vou deixar aqui também para você ver, se você não está se lembrando.
Previamente, deixe o versículo do dia em evidência e peça aos alunos que leiam juntos, algumas vezes. Promova uma conversa sobre o cartaz e, ao final, contextualize, recapitulando o pecado original já estudado por eles e explicando o versículo em detalhes. Agora nós vamos para o nosso projeto ID, e a missão da semana é orar pelo país da Suíça. Como você sabe, eu deixo sempre um resuminho aqui para que eles conheçam um pouco da história deste país. A Suíça é um país localizado na Europa Central, conhecida por suas belas paisagens montanhosas, organização, neutralidade política e alta qualidade de vida. O país é cercado pelos Alpes e possui grande importância econômica e turística no continente europeu. A Suíça está situada no centro da Europa e faz fronteira com 5 países, a saber, Alemanha ao norte, França ao oeste, Itália ao sul, Áustria ao leste e Liechtenstein ao nordeste. A capital da Suíça é Bernard, uma cidade histórica conhecida por sua arquitetura medieval e também pela presença do governo federal suíço. Então, aqui está uma imagem muito bonita da capital da Suíça. A Suíça possui 4 idiomas oficiais, que é o alemão, francês, italiano e romanche. Essa diversidade linguística demonstra a riqueza cultural do país. A bandeira da Suíça é uma das mais conhecidas do mundo. Ela possui formato quadrado, fundo vermelho e uma cruz branca no centro. A cruz representa a paz, neutralidade e valores cristãos históricos ligados à formação do país. Então, aqui também está a imagem da bandeira, muito bonita. É bom que o professor leve para a sua turminha. O monumento importante que eu trago, sempre indicado pela lição, é a chamada Casa de Travel. É um importante monumento histórico localizado em Genebra, uma das cidades também da Suíça. Ela é considerada a casa particular mais antiga da cidade e atualmente funciona como museu. O local preserva objetos como mapas e documentos que mostram a história de Genebra ao longo dos séculos. Então, aqui também está esse monumento muito bonito. A Casa de Trava é importante porque ajuda a manter viva a memória cultural e histórica do povo suíço. Então, aproveita aí, imprima essa imagem para você levar para a sua turminha, conhecer e para colar no seu mural. A religião predominante na Suíça é o cristianismo, especialmente nas tradições protestantes e católicas. O país teve grande influência da reforma protestante, principalmente a líderes como João Calvino em Genebra. E aí eu sempre trago uma perguntinha para a gente saber um pouco se há perseguição ou não aos cristãos no país do qual nós estamos falando hoje. A Suíça é considerada um país com ampla liberdade religiosa e os cristãos podem praticar sua fé livremente, sem perseguição oficial do governo. Porém, como eu sempre digo, em muitos países europeus existe um crescimento do secularismo e com isso, com esse crescimento, faz com que parte da população esteja se afastando da fé cristã tradicional. Então, qual é o pedido de oração pelo país da Suíça? Para que nós devemos orar? Nós precisamos orar para que o povo da Suíça permaneça firme nos valores cristãos e para que muitas vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus, fortalecendo as igrejas e a fé
das novas gerações. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF do banner, esse banner lindo que eu estou mostrando aqui na tela, com todas essas informações, para você, professor, imprimir para a sua turminha. E já quero pedir que não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma pré-aula que eu posto aqui toda semana. E deixe seu like e comente de qual cidade você está nos acompanhando, você está nos assistindo. Quando você comenta, curte, compartilha, você está interagindo com o canal e o algoritmo do YouTube entende que o assunto é relevante e, sendo relevante, ele divulga esse vídeo para mais pessoas. Então, me ajuda a divulgar a palavra de Deus compartilhando essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16, João, no capítulo 6, versículos 39 e 40, e no livro de Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos 3 ao 7 e depois 18 ao 27. Os textos bíblicos mencionados são pilares da fé cristã, abordando o amor de Deus, a segurança da salvação em Jesus e a esperança da nova criação. Em resumo, essas passagens ligam o amor de Deus, João 3, a segurança da salvação, João 6, e a promessa final de um céu novo e uma terra nova, onde Deus habitará com a humanidade redimida. Então, Apocalipse 21. Deus criou todas as coisas, as estrelas, as flores, o mar e o céu. Tudo o que existe no universo, inclusive você. O Criador pensou em cada detalhe para que os seres humanos vivessem felizes e em perfeita harmonia com todas as obras da criação. Principalmente em profunda amizade com Ele. Assim, era no Jardim do Éden. Deus se encontrava todos os dias com Adão e Eva, face a face. Devia ser maravilhoso, não é mesmo? Todos os dias, na virada do dia, encontrar com Deus face a face. Mas por meio da desobediência de Adão e Eva, entrou o primeiro pecado no mundo e condenou a todos, até os que ainda iriam nascer. Como você que está aí me assistindo e eu, como vocês primários. O pecado trouxe a morte e a separação eterna de Deus. E por isso está escrito na Bíblia, em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, assim, impedidos de ir para o céu. Em a outra versão diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia relata que no céu, a praça da cidade é feita de ouro puro e transparente como vidro. Nós podemos ver essa imagem ilustrada aí na primeira figura. Ninguém fica doente, não haverá choro, nem morte, mas sim consolo e alegria ao invés de tristeza. Afinal, Deus Pai e Jesus Cristo estão lá. Glórias a Deus, e nós estamos esperando Ele vir nos buscar. Por isso, existe uma coisa que nunca pode estar no céu. Pergunte para seus primários: que coisa é essa? Vocês sabem o que é que nunca pode estar no céu? Aguarde que ele responda e depois diga se acertaram. Muito bem, é o pecado. Você sabe o que é pecado? Você também pode perguntar para o seu primário. Pecado é tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos que não agrada a Deus. É por causa do pecado que muitas coisas ruins acontecem. Vamos citar alguns exemplos de pecados. Deixem que eles falem, avaliando o entendimento coletivo dos seus alunos. E depois responda: isso mesmo, mentir, pegar o que não é seu escondido, desobedecer aos pais, falar palavrão ou palavras feias,
tratar as pessoas com grosseria, brigar com o coleguinha. Tudo isso é pecado. Vejam na figura 2, essa é a ilustração aqui de alguma dessas atitudes que eu acabei de citar. Por causa do pecado original, Adão e Eva, todos nós, já nascemos pecadores. Sabemos aquela vontade de fazer o que fazemos que não pode, porque é errado, sabe essa vontade? Isso é a nossa natureza pecaminosa. E o castigo do pecado é a morte eterna. Isto é ficar separado de Deus para sempre. Deus sabia que só com as nossas forças não conseguiríamos ser pessoas perfeitas, evitando todos os pecados. Somente teve um que foi perfeito, Jesus. Então, ele traçou um plano para que você e eu fôssemos libertos da condenação dos nossos pecados. E aí você pode perguntar para o seu primário: você sabe qual é o plano da salvação? Aguarde eles responder e diga: eu vou deixar aqui a imagem do livro sem palavras, ou eu trouxe para vocês o livro sem palavra que fala do plano da salvação. E aqui eu vou deixar com você, que queira imprimir, professor, as cores e o significado de cada uma dessas cores que revela o plano da salvação. O amarelo ou dourado, que representa o céu e o amor de Deus, lembra o lugar maravilhoso, as ruas de ouro e cristais, a presença de Deus, onde não há dor ou tristeza, como nós vemos na primeira figura hoje. O preto, que representa o pecado, simboliza a escuridão, e como as coisas erradas, que é o pecado, distanciam o ser humano de Deus. O vermelho, que representa o sangue de Jesus, lembra o sacrifício de Cristo Jesus, pregado numa cruz, derramando o seu sangue ali, o seu amor, cujo sangue purifica de todo o pecado? Pois é, o vermelho representa este sangue purificador. O branco representa o perdão e a pureza. Simboliza que ao aceitar o sacrifício de Jesus, a pessoa é perdoada e tem o seu coração lavado e purificado. E já o verde representa o crescimento espiritual. Lembra que após a conversão, a pessoa deve crescer em fé, oração, leitura da Bíblia e boas obras. Vocês se lembram? Pois é, então, isso significa o plano da salvação. Voltando à história, Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, a este mundo. Você lembra da lição de número 8, onde falamos que Jesus nasceu como um bebê, cresceu, se tornou um homem sem pecar? Jesus nunca fez nada de errado. Ele é perfeito. Nele não há sombras de dúvida e nem variação. Mas para pagar pelos nossos pecados, Jesus permitiu que homens malvados o prendessem e o condenassem à morte e morte de cruz. Jesus sofreu muito por todos nós. Ele recebeu o castigo que cairia sobre você e sobre mim. E quando Jesus deu o seu último suspiro na cruz, o céu escureceu, a terra tremeu, as rochas se partiram e pessoas ressuscitaram dos mortos. Até na morte de Jesus houve milagre, imaginem. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Como nós podemos ver essa imagem na figura de número 3. Essa cortina no templo separava as pessoas do lugar chamado Santo dos Santos, no qual a presença gloriosa de Deus se manifestava. E isso teve um grande significado, pois o sacrifício de Jesus nos deu perdão e acesso direto
ao Pai. Glórias a Deus. Esse é o plano da salvação. Você quer ter acesso ao Pai? Quer ir um dia morar com Ele no céu? Faça essa pergunta para os seus primários. Interaja com eles e diga, se você tem esse desejo, basta aceitar Jesus no seu coração como seu único Senhor e Salvador. Pois a Bíblia diz em João, capítulo 1, nos versículos 12 e 13, todos os que creem nele e o recebem se tornam filhos de Deus. Que honra ser da família de Deus, não é mesmo? Viver para adorá-lo, como vemos na figura de número 4, uma família adorando ao Senhor. Glórias a Deus. E como toda família, nós também temos um lar. Glórias a Deus. Você sabe qual é esse lar que nós temos? Isso mesmo, a igreja. É o nosso lar espiritual, onde membros da mesma família de Deus se reúnem para adorar ao Pai, aprender mais sobre Ele, estudar a sua palavra e compartilhar testemunhos, milagres que Ele já realizou em nossas vidas, ter comunhão, se divertir juntos, orar e ajudar uns aos outros. Glórias a Deus. Pergunta para seu primário: o que mais vocês gostam na igreja? O que mais vocês gostam quando estão ali reunidos com a família cristã? São tantas coisas especiais, não é mesmo? Por isso a palavra de Deus nos orienta a não nos afastarmos desta comunhão, a termos que vir sempre à escola bíblica dominical, participar dos cultos, pois a natureza pecaminosa vai continuar tentando te atrair para as coisas erradas. Se você cometer algum pecado depois de ter aceitado Jesus, o pecado ainda nos afasta de Deus. Por isso, sempre que errarmos, precisamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e seguir adiante, tentando evitar aqueles erros, aquelas situações que eu já mencionei aqui no início. O Senhor vê o nosso coração. Ele sabe quando o nosso arrependimento é sincero e fica muito feliz quando tentamos evitar o pecado e quando nos esforçamos para fazer o que é correto. Por isso, Deus nos ajuda sempre, glórias a Deus, inclusive através dos nossos irmãos em Cristo, na igreja, que é por isso que precisamos estar em comunhão com eles ali, porque é um ajudando o outro. E qual é a conclusão que tiramos dessa lição? Qual é a lição que nós aprendemos? Aprendemos que quando você sentir vontade de fazer algo errado, lembre-se do plano da salvação, de tudo o que Jesus sofreu na cruz, por mim, por você, por nós. Confesse seus pecados e seja sincero, pois Jesus está sempre pronto e de braços abertos a ajudá-los a fazer o que é certo. Amém? Atividade número 1. Encontre os 5 erros na segunda cena. Vou deixar aqui as 2 cenas. Aguarde uns instantes para que seus alunos corrijam ou encontrem esses 5 erros. E assim que eles encontrarem, você vai fazer a correção. Na correção, os 5 erros encontrados do lado esquerdo, a grama no pé da árvore, a flor vermelha e a luminária. E do lado direito, a grama na frente do banco, a flor amarela na árvore do lado. Atividade número 2. Marque com um X somente as alternativas corretas. Como sempre, você vai guardar uns momentos e depois corrige. O primeiro pecado no Éden condenou e distanciou a todos de Deus. Tá verdadeiro, então marque com um X. Por meio do sacrifício de Jesus, todos podem se aproximar de Deus. Verdadeira também, então marque um X aí. A Bíblia diz que no céu haverá também doença e tristeza. Não, então não marque nada. E a última, a Bíblia diz que no céu não haverá choro nem morte, mas sim consolo e alegria.
correto. Então, marque um X nessa opção também. E a terceira diz assim: encontre no quadro abaixo as palavras que faltam para completar o versículo. O quadro está aqui, o versículo também. Aguarde por uns minutos e corrija com seus primários. As palavras encontradas no quadro são todos, salva, Deus e Jesus. Corrigindo o versículo, completando as lacunas que faltam, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Esse versículo está em Romanos 3, versículo 24, da parte B. Ao final da aula, peça que todos ajudem a deixar a sala bem limpinha, organizada, com tudo no lugar. Façam a oração para o término da aula com seus primários, em gratidão a Deus pelo seu imenso amor por nós e pelo plano da salvação perfeito que Ele fez para nos salvar. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês que ficou até o final da pré-aula. Deixo o encontro marcado aqui com você para a lição de número 11, onde vamos aprender com o nosso mestre Jesus sobre amar como Ele amou, como Ele nos amou. Glórias a Deus. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber a próxima aula e deixar também nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e como tem chegado a aula aí para você, se você está gostando, se tem sido edificante para a sua vida. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até a próxima aula, querendo Deus.